Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast do programa de mestrado da Faculdade Paulo Picanso. Eu sou Matheus Carvalho e junto com os meus colegas aqui nós vamos discutir hoje é, tipos de estudo, né, de estudo científico, que são de grande importância, né, para nós e até para os alunos também, que são os relatos de casos, de série de casos, e também vamos trazer, né, os estudos ecológicos ou demográficos, certo? A ideia, no caso aqui, seria apresentar esses modelos de uma forma mais clara, né, e trazer exemplos, embasamentos científicos que façam sentido, né, e que tragam a elucidação melhor sobre o que é cada estudo, né. Para esse bate-papo, eu estou aqui muito bem acompanhado, né, estão aqui os doutores comigo, Isabel Nascimento, Glailson Ximenes e a Ellen Mendonça, e aí a gente vai adentrar esse assunto um pouco melhor. Para a gente introduzir, né, para que as pessoas possam entender, Isabel, eu gostaria de saber o que a gente pode falar, né, e entender, trazer aqui para os nossos ouvintes do que seria esse estudo de caso, né, essa série de casos. Bom, olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês hoje. Bom, e falando um pouco sobre o que é o relato de caso, né? Ele vai ser um tipo de estudo que ele é observacional e descritivo, ou seja, aquele pesquisador ele vai tanto observar como descrever aqueles dados, né, que vão ser coletados durante a pesquisa. E ele vai detalhar uma história clínica de um único paciente. Normalmente ele vai envolver aquelas situações incomuns, né, como situações incomuns ou um tratamento que vai chamar ali mais atenção pela técnica ou pelos resultados. Já as séries de casos, eles vai descrever 2 ou mais casos, né, semelhantes, e ele não vai ter um grupo controle. Né? Então, ele é muito usado na área da saúde, né, onde ele vai relatar essas novidades, os desafios e as condutas que vão dar certo. Né? E eu trouxe aqui, no próximo aí, E Matheus. até as que não vão dar certo Isso também. também. E eu trouxe aqui o conceito, né, do capítulo 10 do livro Estrela, onde ele fala, né, o conceito do que é o estudo de caso. Que é o estudo de caso, ele é um tipo mais básico de estudo descritivo de indivíduos, feito a partir de um relato cuidadoso e detalhado de um ou mais clínicos sobre o perfil de um único paciente. Ele, assim, eu falei essa questão também dele trazer casos também que não deram certo, porque às vezes Sim. nós como dentistas também temos essa responsabilidade, né, de conseguir entender algumas condutas que realmente a gente já tentou e que também não deram certo, e fica esse alerta para os outros dentistas também, né, isso é muito interessante. Eu vi realmente essa passagem do livro, que ele fala essa primeira abordagem, né, de um tema que ainda ele é um pouco desconhecido, e aí você pode trazer isso no relato numa série de casos. E ele também pode combinar, né, ali características qualitativas, quantitativas exploratórias. Eles podem incluir até estudos quantitativos epidemiológicos. E no caso, compor assim uma visão bem ampla de uma situação em específico, né? E sim, é até interessante para complementar o que vocês falaram, que o relato de caso ele é interessante porque esses estudos eles não têm como objetivo testar hipóteses de forma definitiva, mas sim eles são essenciais para quê? Para a gente levantar hipóteses novas. Por exemplo, quando a gente identifica um padrão de resposta ou então complicações raras que a gente precisa ali de uma acurácia maior, que eles precisam ser observados de forma mais próxima, o relato de caso ele tem ali um papel importante porque ele marca o início de um processo científico, né, de novos estudos que virão, que vão ser feitos, que vão vir. Exatamente. Agora sim, para a gente melhorar a nossa conversa, né, e aprofundar até mais o nosso assunto, eu trouxe aqui como exemplo um artigo, né, intitulado Remoção de Instrumento Fraturado em Endodontia, um relato de caso da autora mestre Bárbara Monsani, Mordente, de 2003. 2023, desculpa. E esse estudo, ele descreve, no caso aí, um paciente de 42 anos, né, que ele teve uma língua fraturada ali no canal vestibular do dente 25, que eu não sei as meninas, que eu sei, assim, eu e o Glaís por já estarmos na área, mas que é um desafio muito comum, né, na prática dos endodontistas e um desafio, né,
E esse artigo, ele traz uma análise sobre isso na prática, né? Sobre a remoção desse instrumento fraturado, desse dente 25, e nesse caso em específico, ele utilizou a remoção através de um inserto ultrassônico, né? Apesar da gente saber que pode ser utilizado várias técnicas, nesse específico ele trouxe essa remoção com o ultrassom. E é até interessante esse artigo que o Matheus trouxe, porque eu já vivi uma situação parecida dessa no consultório, né? Onde houve ali uma fratura de instrumento, ali no terço apical, houve a tentativa de remoção, a gente não conseguiu, então a gente partiu para fazer o quê? O bypass. Para quem não sabe, o bypass a gente tenta ultrapassar aquele instrumento, né, e limpar aquela região. Então, assim, são casos como esse que a gente vê nesses relatos de caso, que às vezes ensina a gente mais do que qualquer livro, né, que a gente consegue ver ali no dia a dia, que são casos reais do dia a dia do consultório. Então, são casos que realmente nos trazem uma vivência clínica, uma experiência que, às vezes, você sabendo buscar, pesquisar um relato de caso que tem um fator de impacto bom, a gente consegue realmente tirar coisas importantes daqueles artigos, né, desses relatos de caso. E a prática, né, que faz... Exatamente. Quando a gente vê um estudo Prática. desse, a gente acaba ficando mais seguro, né, na tomada de decisão na clínica, porque a gente vê como um recurso, né, de um raciocínio do profissional, a escolha dos instrumentos, né, a justificativa de cada passo, e trazendo também novamente o livro, né, Estrela, ele traz muitas vantagens importantes para o relato de caso, né, porque eles são fáceis de realização. Ele vai ter ali um baixo custo, vai permitir a observação intensa de um caso, mas ele também vai possuir limitações, né, como o número reduzido de indivíduos estudados, a subjetividade na apreciação dos fatos, porque vai depender muito daquele pesquisador, né, da visão daquele pesquisador, e a ausência daquele grupo controle, né, onde a gente vai estar fazendo as comparações. O interessante aqui desse tipo de estudo é que exatamente ele não tem um comparativo, né? A gente não tem um grupo controle, nem ocorre aí, no caso desse tipo de estudo, uma análise estatística, né? Ele é um estudo, como a gente já falou aqui, um estudo descritivo, observacional, né? Mas ele é bem importante para a gente levantar hipóteses. No caso desse paciente, né? A gente tinha aqui um perfil de um paciente que ele apresentava dor, né? Mas a remoção do fragmento foi realizada com sucesso. Nesse caso aqui, todo o passo a passo ele foi detalhado, né, de como é que foi realizado, até o diagnóstico, o retratamento e o acompanhamento desse paciente. E no caso desse paciente, foi feita a remoção, como eu falei aqui, com inserto ultrassônico. É um procedimento mais demorado, é um procedimento na endodontia que hoje em dia a gente vê mais como um inovador, né? Requer o uso de magnificação. Para quem não sabe, magnificação na endodontia é as tecnologias, né? O uso de ultrassom, o uso de microscópio. Então, assim, quando a gente se depara com esse tipo de situação, fratura de instrumento, é muito importante a gente fazer o uso de magnificação, né? Ultrassom e microscopia, porque realmente é de extrema importância. No caso, assim, em terço apical é praticamente impossível você conseguir ver. E aí, nesse aqui, ele não estava em terço apical, né? Então, assim, se tivesse, seria a possibilidade de, no caso, a gente lançar a mão de uma magnificação, né, no consultório, para a gente conseguir alcançar esse instrumento. E é interessante também que nesse artigo ele traz para a gente que mesmo com a tecnologia que a gente tem hoje na endodontia, com os avanços tecnológicos que hoje existem nos materiais, né, com as limas de níquel titânico, ainda assim, mesmo com esse avanço tecnológico, ainda existe o risco da fratura, né? Então, assim, mesmo com aquele avanço tecnológico, é importante a gente seguir os protocolos, saber o passo a passo, especialmente em casos que a gente tem ali, a gente se depara de canais curvos, né? Canais que têm uma anatomia um pouco mais complexa. E aí, no caso, por exemplo, eu já passei por uma situação como essa e, assim, às vezes um relato de caso como esse, quando bem detalhado, né, ele ajuda muito mais, né, a gente, e quando ele é, assim, bem documentado, a pensar numa conduta, e às vezes até, assim, não sei se já aconteceu com o Glailson ou com vocês, da gente ter um certo tipo de paciente específico que naquele momento em si a gente não consegue ter um plano de ação ou algo em específico e a gente ir atrás de uma busca de pesquisa científica para abrir a mente sobre alguma outra coisa. Acho que a gente na endodontia até tem essa facilidade porque
não está dando certo, vamos parar aqui, aí a gente pode Consegue continuar, fechar e continuar uma próxima né, e sessão. pensar num plano, e aí, no caso, esses aqui entrariam como formas também de trazer essa elucidação do que a gente poderia fazer, né? Eu acho até que nesse caso também entra a importância de a gente saber buscar, né? Onde buscar, em qual base de dados. A gente sabe que a gente tem bases de dados que são mais confiáveis do que outra, né? Então, assim, saber buscar o artigo, saber interpretar, como foi até a aula do professor Diego, né, que ele explicou para a gente como a gente consegue interpretar esse artigo, se esse artigo ele tem um fator de impacto Sim, com importante. certeza. Então, eu acho que a busca, sabendo fazer uma busca de maneira correta, a gente consegue tirar daquele artigo, daquele relato de caso, muitas vantagens, né? Muitos conteúdos interessantes que podem nos ajudar no dia a dia. Sim. E assim, para a gente publicar, né, esse relato de caso, aparentemente quando a gente fala de uma vivência nossa, parece ser uma coisa muito simples, né? E você pensa, não, é só colocar o que aconteceu, colocar ali umas fotos do caso em clínico em si e pronto. Só que não, né? A Plataforma Brasil, ela está justamente aí para nos lembrar, né, do que a gente tem que realmente realizar, para não parecer que é só uma coisa que a gente está jogando lá e aparecer como se fosse um dado que a gente inventou, né? Então, a gente precisa ter atenção quando for submeter, e aí lá na Plataforma Brasil são abas, né? E a partir da aba 5 lá aparece a opção para você marcar direitinho o que é um relato de caso, né? E aí nesse caso aqui, até cheguei a ver, né? Não adianta a gente colocar aquele relato de caso e, sei lá, querer dizer que é um estudo populacional, porque realmente não vai rolar e eles vão barrar esse tipo de estudo, né? E anexar o termo de consentimento, né, livre e esclarecido, o famoso TCLE. E aí está aqui um ponto crucial, né, que seria a gente colocar esse TCLE, ele precisa ser assinado antes da submissão da proposta, porque às vezes o que acontece é uma submissão depois e aí acaba por ser recusado também esse projeto e voltar. Sim, né? verdade, viu, Matheus? Exatamente isso que você falou. Antes da gente publicar qualquer tipo de relato de caso, vale sempre a pena a gente revisar, né, aquelas orientações que tem na Plataforma Brasil. Porque além da gente cumprir, né, de forma ética a questão da pesquisa, também vai proteger o nosso paciente e também vai dar mais credibilidade ao trabalho científico, né? Então, assim, agora vamos falar sobre o outro tipo de estudo, né, que é o estudo ecológico ou demográfico. E aí eu queria convidar a Ellen para falar sobre esse tipo de estudo, como é que ele se apresenta. Então, esse tipo de estudo é observacional também. É observacional também, mas trabalha com dados populacionais. Ele busca identificar padrões, tendências ou associações em grupos de pessoas e não apenas em indivíduos isolados. Justamente, esse estudo demográfico, né, ele já usa dados secundários, por exemplo, registros públicos. E por isso que ele é muito utilizado, ele é muito útil ali para a área de saúde coletiva, principalmente quando se trata de acesso a serviços, como o acesso da população, do SUS, ou então sobre uma determinada doença, ou uma determinada prevalência de doença em uma determinada população. Mas só que aí é importante a gente ter cuidado com a falácia ecológica. O que seria essa falácia ecológica? A gente não pode tirar conclusões individuais com base nos artigos dados populacionais, né? Então, assim, a gente não pode tirar como conclusão individual dados da população que se diz respeito à população geral. E aí, no caso, seria a gente pegar essa informação da população e dizer que é uma verdade para uma pessoa em específico. Né? E aí, para tornar esse entendimento mais fácil também, a gente selecionou um outro artigo. Esse artigo, né, seria o tratamento endodôntico do Sistema Único de Saúde nas regiões norte e sudeste do Brasil. Nesse caso aqui são 15 anos, né, de avaliação do autor Ricardo Belima e colaboradores. E aí, no caso desse artigo em específico, os autores eles observaram um aumento, né, do número de endodontistas e nas duas regiões, mas só nessa região sudeste é que apresentou um aumento na quantidade de tratamentos realizados. Pronto, isso vai mostrar para a gente que quanto mais profissional não vai garantir o aumento do atendimento, né? Então, o acesso à saúde ele vai envolver diversos fatores, gestão, infraestrutura, até a demanda da população. Então, isso vai refletir na nossa prática, né? Pessoas que atuam nessas regiões, né, onde tem mais dificuldade no acesso, vai
por mais que tenha profissionais habilitados, esse serviço não quer dizer que esse serviço vai conseguir fazer essa demanda, né? Abranger toda essa demanda desses serviços. E tem outro ponto legal. Esses tipos de estudos e dados ajudam na formulação de políticas públicas. A análise da distribuição de procedimentos ao longo dos anos pode indicar gargalos e apontar onde são necessários mais investimentos em estruturas ou recursos humanos. É o tipo de evidência que pode orientar decisões de gestores para onde investir mais em saúde bucal, por exemplo. Justamente, ainda tem esse impacto de crises econômicas, que quando tem esse impacto econômico, vai aumentar ali a procura pelo SUS. E isso vai interferir diretamente na quantidade de tratamentos que são realizados e na produtividade desses profissionais, né? Diferente do relato de caso que a gente abordou anteriormente, o estudo ecológico ele não vai entrar em detalhes clínicos, né? O estudo ecológico ele tem uma visão ampla ali da realidade daquela população, ou seja, ambos os estudos, né, os dois estudos, eles têm ali sua importância, eles têm o seu valor, só que com finalidades diferentes, né, finalidades distintas. O interessante também desse estudo é porque quando a gente realmente parte para estudar sobre essa parte de um estudo ecológico, um estudo demográfico, acho que até a gente se assusta um pouco quando vê esse tipo de estudo, mas ele é um estudo muito comum para quem é dessa área de políticas públicas e da área do SUS, porque realmente vê essa demanda da população. E assim, não necessariamente uma demanda profissional, pode ser uma demanda referente à falta de uma medicação, como até foi dito aqui, que ele é utilizado também para ver onde é que é preciso, às vezes, investir, né, em uma coisinha específica dentro daquela área, né, que está sendo estudada. Uma coisa que foi falada aqui, né, que eu iniciei falando no outro trabalho de relato de caso, é sobre essa questão também da publicação desses tipos de estudo, né? E aí, para fazer esse estudo, não é apenas, né, a gente pegar, juntar os dados do IBGE e os dados públicos que a gente vai utilizar, ali, não seja, sei lá, um banco de dados, né, público, e pronto, e simplesmente informar na plataforma Brasil, esperando um otimismo que a plataforma não vai permitir essa publicação, né? Então, quando a gente trabalha com esse tipo de estudo e analisa esses grupos, né, de população, e no caso não indivíduos, as regras elas continuam valendo como se realmente fosse um estudo de indivíduos, até porque a gente está falando ali de dados de indivíduos, né? E aí você precisa passar também pelo comitê de ética, diferente do comitê de ética que a gente realizou no estudo, né, de relato de caso. Aqui você tem que colocar lá que é um estudo ecológico e demográfico, que aparece lá na aba 4. E é importante também estar detalhado dentro do estudo, quando você for publicar, né, que esse tipo de estudo, ele não é um estudo que está sendo realizado com seres humanos, né? E aí precisa ser detalhado, né? O dado que vai ser usado, de onde ele vem, qual é a base de dado público, né, que vai ser utilizado, ou registro institucional, e deixar evidente informações secundárias. No caso, assim, pelo que eu percebi, né, o que eu estudei, quanto mais você detalha o caso e detalha as informações que você utilizou, mais há a probabilidade desse estudo ele ser aprovado, né? Agora, sobre os documentos, você precisa anexar um projeto detalhado, explicando os objetivos, metodologia e fontes de dados. Também é necessário incluir uma declaração que não haverá coleta de dados individuais, nem contato com participantes, e que as informações são públicas ou acessíveis institucionalmente. Pode parecer burocrático, mas essa organização é essencial para garantir que o estudo siga as normas éticas, mesmo quando ninguém está sendo entrevistado ou examinado. Então, assim, se a gente for parar para poder comparar os dois estudos, o relato de caso com o estudo ecológico, o relato de caso ele vai trazer a profundidade da gente ali de um único paciente, né? A gente vai se aprofundar naquele caso, naquele tipo de doença. E já o estudo ecológico ele vai nos mostrar uma visão ampla da população, ou seja, um ajuda a identificar situações clínicas específicas e o outro apoia, né, e ajuda a tomar decisões que são de âmbito de saúde pública. Sim, e vale ressaltar, né, que os dois eles têm a sua relevância, a sua importância no avanço da ciência, né? E que cada um tem o seu lugar. Desde que a gente saiba aplicar corretamente, né? No fim, todos os tipos de estudo eles vão ter
né, efeitos de rigor na metodologia e também na clareza dos seus objetivos, né? Eu acho que é importante a gente pensar, né, de que quando a gente vai realizar qualquer tipo de pesquisa, não é que a pesquisa ela vai entrar em um certo tipo de estudo, né? Sim. Eles andam juntos. Então, se eu vou realizar uma pesquisa em específico sobre um relato de caso, não tem como eu colocar que ele é um estudo demográfico, né, e vice-versa. E agora, né, para a gente encerrar, a gente vai responder algumas perguntas dos nossos ouvintes. E aí eu separei aqui algumas perguntas e aí a gente vai respondendo aleatório, certo? Relato de caso serve como base para a decisão clínica? Não de forma isolada, mas ele pode sim ser um alerta muito importante, né, e gerar hipóteses relevantes. Até porque assim, é um dado que você está registrando ali, mas ele não está dizendo que daquela forma vai dar Sim. certo, né? Outra pergunta: pode-se publicar relato de caso somente relatando todo o procedimento ou há alguma regra? Não, não pode, né? Existem regras que precisam ser seguidas. Por exemplo, como até o Matheus ele falou bem, ele bateu nessa tecla, o termo de consentimento livre esclarecido. Esse termo ele é termo obrigatório. Se o paciente se não estiver lá explicando os riscos, os benefícios, né, desse estudo, quando passa lá para o comitê de ética, vai acabar voltando, né? E muita gente peca aí nesse aspecto, é como o Matheus até havia falado. O termo ele já tem que ir assinado pelo paciente, né? Às vezes a gente coloca lá o termo, explica tudo direitinho, coloca os riscos, os benefícios, né? Qual benefício esse caso está trazendo ali para a ciência, só que às vezes esquece ali de um pequeno detalhe que é a assinatura. Aí acaba tendo que voltar. Então, assim, é muito importante a gente ter atenção para esses pequenos detalhes, para a gente não ter que estar voltando ao estudo, né? Porque aí a gente sabe que tem um período, demora meses, então, assim, sempre ficar atento a esse tipo de detalhe. Perfeito. Pode-se usar tipos de estudos ecológicos ou demográficos para avaliar acesso ao SUS? Sim, é uma das principais utilizadas desse modelo, né? Para avaliar o SUS é esse tipo de estudo. Sim. Qual a principal desvantagem do estudo ecológico demográfico? A principal desvantagem do estudo ecológico é o risco da chamada falácia ecológica, né, que foi o que o Glailson falou, que é a gente pensar que um resultado, né, daquela população, daquele grupo, vale para uma pessoa só, né, de forma individual. Perfeito. De que modo eu poderia utilizar um estudo ecológico ou demográfico na graduação? Você pode usar para avaliar políticas públicas de saúde bucal, usando o banco de dados públicos como DataSUS ou IBGE, ou relacionar indicadores de saúde bucal com fatores socioeconômicos, como renda ou escolaridade média de determinada região, ou até mesmo investigar como a desigualdade social impacta no número de tratamentos odontológicos realizados. Perfeito. Então, assim, respondidas as nossas perguntas, né? Eu agradeço muito a quem esteve aqui nesse episódio com a gente, aos meus companheiros de episódio. É sempre um prazer estar com vocês. Espero que esse bate-papo, né, ele tenha ajudado vocês a entender melhor esses dois tipos de estudo e até a próxima.